Eu diria que o dia de ontem foi estranho para ninguém botar defeito, uma movimentação esquisitíssima, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente vai falar sobre isso. Podemos começar falando sobre o Ministério da Justiça da Itália, que diz que é a favor da extradição da Carla Zambelli. Fica comigo que eu tenho a fala do advogado dela e vamos comparar o que a mídia mainstream está falando. Lá no país das liberdades, né, a nação mais poderosa do mundo, Donald Trump tretou com Putin, cancelou a reunião e sancionou duas empresas petrolíferas. E por que isso é importante para o Brasil? Porque Trump mirou na Rússia e acertou aqui no Brasil, porque essas petrolíferas têm ligações conosco, fazem negócio conosco. A coisa vai ficar azeda, mas vai ficar azeda que não está no gibi. E quando eu falei para vocês a respeito da esquerdice do Wall Street Journal, um monte de gente veio no meu perfil dizendo: imagina, a Anastácia ou a Anastasia é uma mega jornalista. Bom, eu falei isso. Eu falei isso, mas se você não acredita no que eu te falei, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você do que a mídia mainstream é capaz. O Wall Street Journal ontem quase causou a terceira festinha mundial apenas por mentir a respeito de uma atitude de Donald Trump que Donald Trump não teve. E um outro movimento super estranho foi o do movimento da DPU, no caso de Eduardo Bolsonaro, que foi completamente libertado lá na Comissão de Ética da Câmara, atacadíssima, aliás, pela mídia do regime, mas a DPU, né, a Defensoria Pública da União, deu uma lição de constitucionalidade àquele ministro ovo que tudo vê. Fica comigo que você vai gostar muito do que você vai ouvir. E finalmente eu pude entender por que Fux foi para a segunda turma. Na verdade, não. Entender, eu não jogava assim, não cravava que eu estava entendendo. Eu poderia supor. Por quê, gente? Porque esse movimento de Fux ter ido para a segunda turma, ele é tão bom que eu desconfiei do que eu estivesse entendendo. Será que estão deixando nós sonhar só um cadinho? Será que já pode? Fica comigo até o final que você vai ver tudo direitinho. E para encerrar, eu preparei um especial aí da direita brasileira, que é composta de bolsonaristas raiz e os outros nem tanto. E eu quero a sua opinião a respeito do assunto. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra mim. E se você já é de casa, passa o olho em tudo aí, porque o preço da liberdade, senhores, é a eterna vigilância. Bora começar com as pautas internacionais. Não se preocupem que eu não vou obrigá-los a ouvir Globo News, CNN, nem nada disso não, tá? Mas eu só quero dizer para vocês que ontem o Ministério Público se pronunciou a respeito do caso da Carla Zambelli, dizendo ser favorável à extradição de Carla Zambelli para o Brasil. Tudo muito estranho se você levar em consideração que há dias atrás, quem esteve na Itália? O Janjo. O que ele foi fazer na Itália? Falar da fome? Sério? Para Riba de Moá? Porque Melônia nem olha na cara dele, não é verdade? Então, assim, no mínimo, suspeito. E aí eu separei um trecho da fala do advogado de Carla Zambelli que disse que, olha, gente, tá tudo muito esquisito mesmo. Eu vou pedir paciência para vocês, porque eu tive um probleminha no áudio, eu não sei se eu consegui ajeitar, tá? Mas eu fiz o meu melhor. Olha só o que ele falou. Como noticiado em vários veículos de imprensa, dizem que o Ministério Público concordou com a extradição da deputada federal Carla Zambelli aqui para o Brasil. A defesa não vê isso como uma surpresa, é o papel do Ministério Público. E agora sim começa um processo administrativo. Está todo mundo falando, nossa, o Ministério Público agora pediu a extradição da Zambelli. Não, isso é para se finalizar o processo administrativo e começar um processo judicial. Precisávamos dessa resposta do Ministério Público. Mas o que deixa a defesa indignada é que a AGU, o GOV, através do GOV-BR, quem deu essa informação provavelmente foi a Embaixada Brasileira na Itália, de que o Ministério Público aceitou ou entendeu pela extradição da deputada. A defesa não tem acesso a essas documentações. Como essas documentações saíram de dentro de uma corte na Itália e chegaram em mãos da AGU, e a AGU publicou sem a defesa conseguir ao menos ver. Para ter uma ideia, hoje, essa manifestação da Procuradoria chegou por volta das 11h30 da manhã, no e-mail. O horário para peticionar, para ter acesso a essa petição do Ministério Público, essa resposta do Ministério Público, fechava 1 da tarde, humanamente impossível de se receber. Então, olha só, eu ouvi vários especialistas comentando, dizendo que sim, esse é o rito, esse é o trâmite e tal. Se esse é o rito e esse é o trâmite, por que o advogado de Zambelli está achando isso tudo muito estranho? Movimentos estranhíssimos de lá para cá. Eu não sei, você tem uma opinião a esse respeito? Deixa aí nos comentários para mim. Mas que foi uma traulitada. Olha, se fizerem isso com Carla Zambelli, todo mundo que me segue sabe que eu não sou muito amante de Carla Zambelli, já tive algumas tretas com ela, desaprovo realmente algumas atitudes, mas isso é uma coisa, gente, isso dá para resolver. Ninguém pode falar que Zambelli é corrupta e que Zambelli tenha votado contra as nossas pautas, entendeu? Isso a gente não pode falar. Então, sim, ela é uma deputada muito leal e muito devotada às nossas causas, apesar de eu discordar de um monte de atitudes dela, entendeu? Eu acho que ela quer palco, ela quer palanque e ela erra por isso. Mas entre isso e a minha opinião, até o processo que ela está sofrendo, meu Deus do céu, não tem comparação, né? Não tem equidade. Então é isso. Você tem uma opinião? Deixa nos comentários para mim. Ainda continuando lá nos States, né, fora do Brasil, lá no estrangeiro, o governo Trump ontem, Donald Trump cancelou a reunião que tinha com o Vladimir Putin, né, que anda meio putinho com as coisas aí todas no mundo. Eu achei estranhíssimo, até que o Donald Trump teve um momento que ele falou assim, eu pensei que Putin quisesse a Ucrânia toda, mas na verdade ele só quer uma parte, como se isso fosse alguma coisa aceitável. Eu
Eu não sei o que ele quis dizer com isso, né? Ninguém nunca sabe o que vai na cabeça de Donald Trump. Eu confio nele, mas que foi um comentário muito estranho, foi. E dentro dessa coletiva, ele informou a todo mundo que havia cancelado a reunião com Putin. Por quê? Porque ele sabe que vai ser uma reunião infrutífera, vai queimar tempo, vai queimar dinheiro e vai ser tudo perdido, vai tudo pelo ralo. Por quê? Porque, segundo ele entendeu que Putin não está disposto a fazer uma negociação com a paz. Não neste momento. E aí, além de cancelar essas reuniões, né, ele aprovou sanções, OFAC, contra 2 petroleiras russas como retaliação pela recusa de Moscou em parar a guerra na Ucrânia. O importante é você saber que nós estamos nesse imbróglio. Como uma das empresas afetadas tem operações no Brasil, a Rosneft. O Brasil explora poços de petróleo na Bacia dos Solimões. Olha que o cara mirou na Rússia e acertou lá no Rio Solimões. Imagina nossa situação. Vai se criando um clima terrível, como eu coloquei lá no X. Eu não quero nem ver por quê. O secretário, né, do Tesouro, Scott Bessent, ele tuitou sobre a situação. Ele disse que agora é hora de parar com a matança e de um cessar-fogo imediato. Dada a recusa do presidente Putin em pôr fim a essa guerra sem sentido, o Tesouro está sancionando as suas 2 maiores empresas petrolíferas que financiam a máquina de guerra do Kremlin. E adivinha quem ajuda a financiar a máquina de guerra do Kremlin? Se você disse Brasil lá na Bacia dos Solimões, você acertou. Segundo Bessent, o Tesouro está preparado para tomar medidas adicionais, se necessário, para apoiar os esforços do presidente Trump a pôr o fim a mais uma guerra. Incentivamos nossos aliados a se juntarem a nós e a aderirem a essas sanções. Uma pena que eu não tenha colocado para vocês aqui a foto do nosso vice-presidente com aquele monte de terrorista lá no Irã, que já foi tudo para a cidade do pé junto, para vocês entenderem se nós somos ou não aliados dos Estados Unidos em algumas tretas, e eu diria as mais importantes tretas do mundo, que nos colocam numa situação, no mínimo, vulnerável. Mas aí a gente dobra os joelhos, pede ajuda a Deus e vamos ver no que vai dar. Tenso, muito tenso. Agora, se você acha que você odeia a mídia, eu tenho que dizer a você que você não odeia a mídia o suficiente. Lembram quando eu comentei do Wall Street Journal, quando o Dr. Chilique usou a reportagem, né, o artigo de opinião da Anastasia, para falar que o maior jornal investigativo do mundo disse que teve fraude lá no caso de Felipe Martins? Eu não desacredito que teve fraude, não, gente. Eu acho que teve, sim. Mas você lembra quando ele se referiu ao Wall Street Journal como, ele é o maior do mundo? E eu disse, não, o Wall Street Journal não passa de um jornal mídia capacho do regime. Então, deixa eu mostrar para vocês a façanha. O Wall Street Journal ontem publicou uma notícia dizendo que Donald Trump teria autorizado a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra alvos dentro da Rússia. Algo que, com certeza, irritaria profundamente Putin, com Trump rapidamente dizendo na sua rede social que isso é mentira e que ele não autorizou nada. Vocês já imaginaram que uma matéria mentirosa desse veículo capacho de regime, como eu disse para vocês que era, poderia ter startado a 3ª festinha mundial e nesse exato momento a gente poderia ter que estar procurando os bunker aí para chamar de nosso? Então, quando eu disser para vocês, olha, não é. É porque não é. Se eu não sei, eu vou dizer a vocês que eu não sei. Mas o Wall Street Journal não passa de uma mídia capacho do regime. Tá entendido? Estamos entendidos. Vamos seguir aqui, porque ainda no âmbito de tretas internacionais, nós ficamos sabendo hoje que a DPU deu um esbrega na cara do ovo que tudo vê. Mas olha, chamou de merda, pisou em cima e limpou o pé. E eu vou explicar para vocês por quê. As manchetes eram: DPU pede para ainda não atuar na defesa de Eduardo Bolsonaro. Mas o que a DPU foi fazer na suposta defesa de Eduardo Bolsonaro no âmbito internacional? Para vocês entenderem, preciso contextualizar. Quando o Alexandre de Moraes notificou, né, o Eduardo Bolsonaro por publicação no Diário Oficial, nós conversamos aqui, eu avisei para vocês que Xandão não estava sendo republicano, ele não estava cumprindo a lei, ele não estava sendo constitucional, porque aquele não era o caminho. E aí, como o Eduardo Bolsonaro não respondeu àquela notificação, porque ela é ilegal, segundo o nosso entendimento e de vários outros especialistas, o Alexandre de Moraes deu como certo que o Eduardo perdeu o tempo para se manifestar em defesa própria e nomeou a Defensoria Pública da União para assumir o caso de Eduardo Bolsonaro. Certinho, certinho. Aí vem a Defensoria Pública e fala o quê, Xandão? Fala, parça, cola na grade, vamos bater um papo. Olha só. Não. Primeiro, o parlamentar tem direito de escolher o advogado, mas o mais interessante que a DPU falou foi isso aqui, ó. Eduardo foi notificado por edital e tinha 15 dias para responder à acusação, mas não o fez. Contudo, de acordo com a Defensoria, o método de Moraes não foi o correto. A instituição, a Defensoria Pública da União, defende que notificação não poderia ter sido por edital, mas por carta rogatória.
já que o acusado está no exterior. A Moraes, a DPU pede que a carta seja expedida para que Eduardo tenha ciência válida e regular, constitucional, dentro da lei, né, da denúncia e possa ser formalmente chamado a exercer o seu direito de defesa com um advogado de sua confiança. Aliás, parece que virou meio que regra, rotina, a tentativa do Ovo que Tudo Vê em deixar os seus oponentes, os seus alvos, nas mãos de defensores públicos. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele tentou isso com o Felipe Martins, a ponto da OAB ter que entrar no circuito e dizer, olha só, bora parar? Bora? Que história é essa de destituir advogado e instituir um defensor público? Está acontecendo a mesma tentativa no caso de Eduardo Bolsonaro. Mas eu imagino que como as sanções Magnitsky atemorizam alguns e tiram outros da zona de conforto, a Defensoria Pública veio e cumpriu o seu papel institucional de que o quê? Ordem ilegal não se cumpre. 2. Filhinho, desce daí que você tá com uma careca oleosa achando que é mente brilhante. Só digo isso. Estão deixando a gente sonhar? Será que o Brasil tem jeito? Deixa aí nos comentários para mim, porque o que eu tenho que te passar agora é que o Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Deputados arquivou o pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro. Foram 11 votos a favor do parecer do relator, 7 contra. E aí, meus amigos, a mídia capacho do sistema chamou a Câmara dos Deputados de Sindicato dos Deputados. Olha só a manchete da Globo News. O Sindicato dos Deputados, vulgo Câmara dos Deputados, está hoje trabalhando para dizer que parlamentar pode usar nosso dinheiro e não trabalhar. Fecho aspas de Otávio Guedes. Mas eu lembro muito bem que a época da deputada do PT, que foi pega na flotilha da Greta, lá tentando invadir a zona de guerra de Israel, o Otávio Guedes não falou nada, não reclamou, não chamou a Câmara de Sindicato dos Deputados. O Moçoilo não ligou. Então, ninguém precisa entrar mais em detalhes para saber que pito que esse pessoal toca. É um favoritismo que chega a dar vergonha de dizer para vocês que eu sou jornalista. É impressionante. E aí, o Marco Antônio Costa veio hoje à rede social dizer que ele é direita 26 junto com Marcel Van Hatten, que declarou apoio à pré-candidatura dele ao Senado e defendeu a construção de uma maioria capaz de impedir a proliferação de abusos, frear o Supremo e resgatar a justiça brasileira. E aí, no mesmo post, o Marco Antônio diz que reforça o alerta contra os camaleões do Centrão, que somem quando precisamos deles e reaparecem travestidos de direita nas vésperas das eleições. Isto é um chamado à organização em todo o país. Eu vou deixar as opiniões por conta de vocês e vocês vão entender por que é um assunto para mim tão delicado conforme eu for avançando em alguns temas. Todo mundo caiu matando na pele de Cleitinho. Por quê? Porque o moço falou que não vai votar em quem Bolsonaro indicar, que depende, entendeu? E que a dívida dele já estava paga com Bolsonaro, blá, 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 blá. Ele veio às redes sociais tentar explicar o que ele achou que conseguiria. Então, o que ele fez? Ele fez um vídeo mostrando que na mesma entrevista ele contou o que Jair Bolsonaro tinha feito por ele, que Jair Bolsonaro ligou para o presidente do PSC, que não estava querendo dar a legenda de Senado a Cleitinho, e que depois dessa ligação o PSC deu a legenda a Cleitinho, e foi só por isso que Cleitinho conseguiu chegar ao Senado, blá, 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 blá. Então Cleitinho está dizendo, olha, vocês estão dizendo que eu sou ingrato com Bolsonaro? Eu não sou ingrato com Bolsonaro. Olha só toda a entrevista, aí, todo o trecho da entrevista. Vou soltar aqui para vocês. Eu vou ter por resto da vida. Agora presta atenção nessa parte da entrevista. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago. Eles querem interpretar como se eu tivesse falado que eu já paguei toda a gratidão que eu tenho pelo Bolsonaro. Eu quis dizer que eu paguei, pago e vou continuar pagando. É isso que eu quis dizer. E se essa forma que eu expressei de uma forma equivocada e errada, o que eu tenho para fazer aqui como homem é pedir desculpa. Acontece que não é disso que a direita conservadora bolsonarista raiz está reclamando nas redes sociais. A direita conservadora bolsonarista raiz está reclamando deste trecho, senhor Cleitinho. Então, o senhor vota no candidato que Bolsonaro apoiar no próximo ano? Não, às vezes não. Dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu não concordar, se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Então, assim, eu até assisti um trecho da timeline, o Alan dos Santos falando muito assertivamente, que se a gente for levar em consideração a situação de Bolsonaro, e se Bolsonaro for pressionado ou ameaçado a ponto de indicar alguém que nada a ver, todos nós temos o dever de dizer não vamos votar nesse cidadão. Por quê? Porque de alguma forma conseguimos saber que Bolsonaro foi obrigado a fazer aquela indicação e que não foi uma indicação de seu coração. Mas na verdade não foi isso que Cleitinho falou. Não foi. Você acha que foi? Vamos continuar conferindo o trecho. Igual eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. Minha gratidão é com ele. Então, se Bolsonaro indicar um dos filhos dele, Cleitinho não vai votar.
É disso que nós estamos reclamando na rede social, senhor Cleitinho. Então não venha com corte fora do contexto e dizer que a direita está reclamando de uma coisa que a direita não está reclamando. Certinho? Certinho. Aí a gente chega no que aconteceu ontem, foi um escândalo na rede social, falando a respeito do André Fernandes, que estava presente no evento do PSDB, que recebeu a filiação de ninguém menos que Ciro Gomes. E aí tá todo mundo caindo, batendo lá em cima do André Fernandes e tal. O que vai acontecer? Lá no Ceará, o PSDB vai juntar, vai fazer uma coligação com o PP e com a União Brasil para enfrentar o PT no Estado. Aí você vai falar, Valéria, vai passar pano para André Fernandes. Não vou passar pano, eu quero que você entenda comigo que o nosso Brasil é gigantesco, cada região tem sua peculiaridade, cada estado tem a sua peculiaridade. E, de repente, é necessário, lá na região, lá naquele estado, fazer sim coligação para que o PT não avance. Infelizmente, meus amigos, enquanto nós não tivermos maioria, é isso que tem que ser feito. Quando da eleição do presidente da Câmara e a presidência do Senado, a gente não teve que se sujeitar porque os caras já estavam eleitos? Infelizmente é isso. O André Fernandes comentou a respeito, né? Porque foram para cima dele, o que você está fazendo aqui, e as divergências. E ele comentou o seguinte. Espero que a oposição esteja unida em 2020, em 2026. Vamos juntar o país, cuidar, com respeito. Naturalmente temos divergência em alguns pontos, mas com certeza, dentro de uma sala a gente vai conversar sobre essas divergências, a gente vai consertando como a gente vai se divergindo. O objetivo principal da oposição de vocês, essa parceria passa pela derrota do PT. Esse apoio ao seu pai está confirmado, como é que é? Então vocês sabem, né? Lá no Ceará o buraco é muito mais embaixo em relação ao aparelhamento de PT ética terva. Então eu acho que o André Fernandes está fazendo o que ele está conseguindo fazer. Eu preciso investigar melhor essa história. Poxa, aqui em Paim seria de grande ajuda se você fizesse, né? Um sacode aí no meio dessa história. Mas eu, até segunda ordem, confio no André Fernandes. Para mim, menino de ouro. Tamo junto, Deco. Tamo junto. E você, o que você acha? Coloca aí nos comentários para mim. Aí ontem eu quase chiliquei, né? Quase dei uma de Dr. Chilique. Porque olha só, Silas Malafaia, segundo o Space Liberdade, Silas Malafaia veio a público dizer, abro aspas, eu não vou fazer campanha contra o cara só porque é indicação de Lula. E só porque ele é um evangélico esquerdopata. Se tiver alguma coisa contra a moral dele, aí eu falo, fecho aspas. Pastor Silas, não queria te provocar não, mas assim, se ele é um evangélico esquerdopata, não dá para ser as duas coisas. Evangélico e esquerdopata na mesma frase não combina, não coaduna. Então, isso já é motivo suficiente para que esta pessoa tenha tudo contra os nossos valores. Porque evangélico e esquerdopata não dá para ser, pastor Silas. Não dá para ser, amor. Então, eu, se fosse o senhor, realmente cairia dentro para pressionar a bancada evangélica, a bancada da Bíblia no Senado, para que isso não fosse à frente. Certinho? Certinho, tá bom? Porque não é só o fato do Bessias ser evangélico esquerdopata. É o fato do Bessias ter a história unida ao PT que tem. Eu acho que já seria motivo suficiente para a gente dizer não, esse menino não pode parar no STF. Primeiro, porque se é esquerdopata, é um ignorante. Segundo, onde está o notável saber jurídico desse moço que não tem nem idade para ter notável saber jurídico? Conta para mim. Não tem, pastor Silas. Quebra essa aí, vai. Em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, faz esse favor para mim. E já que nós falamos em STF, já que o dia é de estão deixando a gente sonhar, eu agora que um especialista falou, vou comentar com vocês o que eu só comentei ontem lá no meu grupo privado do Telegram, onde eu tenho o grupo de apoiadores do canal. Doutora André Marcília veio, eu vou ler o que ele falou, gente, porque se eu falar, eu tenho medo de me trair, tá? Mas assim, eu pensei, mas não falei, que fiquei com medo. Agora a doutora André Marcília falou, eu vou falar também, certinho? Ele falou, por que Fux tá indo para a segunda turma? Aliás, o Fachin já deu o chamecão dele, ele já tá na segunda turma, tá? Então vamos lá. Doutor André diz, a primeira turma está na prática sob liderança de Moraes. O levantamento do Globo mostra que 95% de suas decisões monocráticas são mantidas pelos colegas da turma, ou seja, o que um decide sozinho, os outros chancelam. Quase todas essas decisões ocorrem em inquéritos e a maioria, a parte dos inquéritos do STF, está sob sua relatoria. Então, a primeira turma já tem maioria entre si mesma. Ao migrar para a segunda turma, Fux se junta a Nunes Marques e André Mendonça, podendo formar uma maioria de perfil mais garantista, né? Mais ali dentro da lei. Ali, seu voto e sua visão jurídica terão peso real nas deliberações. Olha que maravilha. A mudança obriga que o próximo ministro indicado por Lula ocupe necessariamente a primeira turma que ficou vaga quando Fux saiu e foi para a segunda. Assim, seu voto potencialmente ideológico e governista em uma turma que já está dominada, está tudo dominada, não vai fazer a menor diferença. Não vai alterar o equilíbrio no tribunal. Gente, que mente brilhante.
Como as turmas têm atuado na prática, como se fossem o plenário, a divisão se torna relevante. De um lado, uma segunda turma garantista, apegada ao texto da Constituição e inclinada mais à direita, e do outro lado, a primeira turma punitivista, perseguidora, alinhada à esquerda, a criar, né, uma nova Constituição Federal que a gente não precisa nem ficar sabendo, não precisa nem ser notificado. E tudo isso é alinhado ao governo e alinhado às decisões monocráticas, ao povo que tudo vê. Segundo o Dr. Marcília, essa movimentação no tabuleiro do STF pode mudar resultados importantes e até estimular relatores a recorrerem com mais frequência ao plenário, em vez de centralizarem a decisão neles mesmos. Embora a transferência dependa de autorização da presidência, já foi, tá? Na prática, Fachin não pode negar Fux, porque ele foi o mais antigo que pediu a mudança. Então, atualmente, na segunda turma, além de Nunes e Mendonça, também é composta por Toffoli e Gilmar Mendes, que, teoricamente, nos nossos sonhos mais ousados, seriam votos vencidos. Vocês já imaginaram isolar Toffoli e Gilmar Mendes? Vocês podem votar do jeito que vocês quiserem. É voto vencido. Bando de canalha. Gente, ministro Fachin como presidente não integra as turmas? Eu vou perguntar. Estão deixando a gente sonhar isso mesmo, brava gente? Deixa aí nos comentários para mim. E aí, o que você acha dessa grande possibilidade de um novo Brasil sendo esfregado aí na sua fuça? Deixa aí nos comentários para mim. Eu estou muito entusiasmada. Ficando por aqui pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, eduardpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo e eu apelo à sua generosidade. Fora isso, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho e venha me desdizer, me prove que eu estou errada agora nos comentários, que vocês sabem, né? Treta nos comentários é comigo mesma. Beijo no coração, eu fui toda feliz. Eu tô quase dançando rumba. Estão deixando a gente sonhar. E eu sonho alto, por que não?